Olá, meu prezado irmão e irmã, a paz do Senhor. Neste momento de reflexão e fé, quero meditar com você um pouquinho a respeito da nossa vida nos dias de hoje e da vida também dos santos do passado que viveram nesta terra. Por quê que eu desejo meditar com você e refletir fundo um pouquinho a este respeito? Porque hoje nós temos muito mais condições do que os santos do passado. Nós olhamos para os apostólicos, por exemplo, não vamos citar a vida dos outros. É lógico, de uma maneira geral, todas as pessoas têm recursos, mais do que o povo do passado. Mas estou referindo ao nosso povo, à nossa gente apostólica. Olha, dificilmente hoje um apostólico não tem um carro. Dificilmente hoje um apostólico não possui uma casa própria. Dificilmente hoje um apostólico não tem um salário razoável para viver. Fazem as suas compras periodicamente, viajam quando pode, compram roupas novas. Os homens conseguem cortar os seus cabelos, fazer as suas barbas, não é mesmo? No passado, a situação daquele povo era muito precária. Eles andavam a pé sobre os lombos dos camelos, dos jumentos, dos animais. Eles não compravam roupas novas, principalmente os apóstolos de Jesus que saíam pregando. Hoje nós vemos os pastores, terno novo, troca periodicamente. Naquela época não. Eles andavam a pé para pregar o evangelho do reino dos céus. Roupas, eles usavam aquelas túnicas, suas sandálias gastas nos seus pés, e às vezes andavam até descalço, até que parecia uma pessoa do coração bom, que tinha mais recurso, então doava para eles uma túnica nova, um par de sandálias novas e assim por diante. Se eles andavam desta forma por falta de recursos financeiros, então está mais do que claro que eles também não tinham condições de estar cortando os seus cabelos, fazendo as suas barbas. Hoje muitas pessoas questionam. Moços muitas vezes querem andar com as barbas crescidas, com costeletas, com gafanhaques, cabelos grandes muitas vezes, topete. Por quê? É falta de condições? Não, mas é vaidade, é falta de amor a Deus. No passado não tinha nem como Deus exigir deles que cortasse a barba, fizesse os seus cabelos, porque não tinha condições. Hoje estamos vivendo em nova era, em uma época que existe fartura, que existe recursos, e se tratando de religioso, no nosso caso, nós precisamos andar com a barba feita, com o cabelo feito, sem costeleta, para não cairmos na vaidade e no pecado. Nós vemos até as empresas, as grandes empresas, exigem traje social para os homens, para as mulheres. Não aceita homens com cabelos grandes, com as barbas grandes, com costeleta, mas tem que apresentar de uma maneira agradável aos olhos dos outros, aos olhos dos clientes e da sociedade.
com traje social, mas muitas pessoas não pararam para pensar e às vezes questionam: por que que no passado os apóstolos usavam barba grande e hoje nós não podemos usar? Se é assim, eu vou usar a mesma palavra da nossa missionária Odete. Então por que que os homens de hoje também não querem usar túnica? Andar por aí com aquelas túnicas compridas, varrendo o chão, com aquelas sandálias gastas em seus pés? Não, quer ser bem trajado, mas quer usar a barba, o cabelo, como eles usavam. Isso é vaidade. Nós precisamos entender essas coisas, mas alguém pode dizer: mas por que então que Jesus não exigiu deles? Eu já acabei de dizer, não tinha nem como nosso Deus, Jesus, pedir para eles andar de uma maneira apresentável. Dava dó de ver a maneira que eles tinham que andar, tinham que pregar. Hoje, como eu disse, hoje o pastor vai de terno, vai de gravata, relógio de pulso, não é? Vai de carro, vai de avião, vai de ônibus. Naquela época não. Por isso que nós precisamos ter consciência e saber por que os homens apostólicos não devem usar barbas compridas, cabelos compridos, costeleta, gafanhaques. Precisa ter bom senso para entender. Assim como naquela época Jesus não pregava que não podia ir a cinemas, não podia ver novelas, não podia assistir televisão. Ele não falava porque não existia. Hoje existe, então hoje tem que ser falado. Muitas coisas que não falava-se naquela época, que não exigia, hoje quem tem o Espírito Santo de Deus e o verdadeiro amor, entende e sabe que tem que apresentar de maneira justa, honrada diante de Deus e diante da sociedade também. Meu querido irmão ou irmã, fique com Deus, fique na paz do Senhor e até a nossa próxima reflexão. Amém.